Eu comecei as minhas pesquisas com trabalho e tecnologia ainda na década de 90 e tive o meu primeiro projeto de pesquisa com horas custeadas por uma universidade sobre o tema teletrabalho em 1997. Nessa época, e quem é mais ou menos da minha faixa etária vai lembrar, o fax era uma das maneiras de transmissão de documentos, inclusive em âmbito profissional judiciário. Nós iniciávamos o diálogo sobre as chaves públicas, o e-mail estava engatinhando, os telefones celulares estavam se popularizando e as redes de comunicação tinham ainda poucos nós. Hoje são um emaranhado de nós, de nozes, né? E hoje nós já temos o teletrabalho como uma realidade, inclusive como uma realidade normativa, não apenas no Brasil, mas especialmente em âmbito internacional, em direito comparado. O teletrabalho foi tão realidade, tão importante para nós, que se tornou, em âmbito internacional, uma estratégia de enfrentamento da própria Covid. Ou seja, para além de atender a questões trabalhistas, o teletrabalho atendeu a questões sanitárias, respondendo a essa necessidade de isolamento pessoal e a essa necessidade de manutenção mínima dos padrões de economia. Esse quadro do teletrabalho, já consolidado, né, nos leva a lançar os olhos para além. Né? O que está acontecendo além do horizonte? Para chegarmos além do horizonte, me parece bastante importante que a gente consiga enxergar o vale próximo. Nesse vale próximo, em termos de Brasil, nós temos 13 milhões de desempregados, 12 milhões de analfabetos, muitíssimos casos de assédio moral e terror psicológico nas corporações, vagas sobrando, especialmente no setor de tecnologia da informação, vagas estas que inclusive se multiplicaram no período de pandemia, uma preocupação com o pleno emprego, emprego esse que se esvai e que vira bem de poucos. E esta não é uma constatação moderna, esta não é uma constatação dos dias atuais de pandemia. O Lea já previa e já dizia isto nos idos de 1995, na sua obra O Trabalho como um Bem Escasso, na qual se referia ao trabalho como trabalho subordinado. Pois bem, no campo acadêmico, e para além de advogada, eu desenvolvo essa atividade de pesquisadora, professora de programas de pós-graduação, nós enxergamos que alguns temas terão esgotamento muito rápido. Um deles, por exemplo, está justamente no campo das plataformas do trabalho tecnológico digital, da chamada uberização. Nós enxergamos, por exemplo, que se esgotará o debate sobre a existência de vínculo empregatício ou de relação autônoma nesses espaços, nessas atividades, nesses ambientes. Por quê? Justamente pelo avanço tecnológico. Foi bem colocado pelo palestrante que me antecedeu, as empresas que exploram estes nichos estão investindo em tecnologia e investindo pesado, e logo ali nós teremos carros, veículos, caminhões, enfim, autônomos, teremos drones fazendo entregas, e esta discussão sobre existência ou inexistência de vínculo já não será mais uma discussão, pelo menos do ponto de vista acadêmico, e enxergo que também no ponto prático profissional, pertinente. Parece-me que a gente precisa, nesse aspecto, se esforçar para superar aquilo que, em escritos anteriores, eu acabei chamando de miopia jurídica, e lançar esse olhar para além do horizonte como pré-dito. A Itália, por exemplo, já fala num contrato que não é contrato subordinado, que não é contrato autônomo puro e simples, que é um contrato terceira via, né? Que enxerga o trabalhador autônomo em algumas condições como vulnerável, né? E o protege na sua vulnerabilidade sem retirar-lhe a característica de autonomia. Nós chamamos esse contrato de lavoro agile, que me parece ser
um paradigma interessante para a nossa pesquisa e para nosso olhar enquanto profissionais preocupados com o futuro do trabalho. E é exatamente nisso que me parece que nós devemos focar os nossos esforços, onde nós desejamos que o trabalho humano, que o trabalho tecnológico e decente esteja no futuro. A leitura de Yuval Harari nesse sentido, 21 lições para o século XXI, parece ser imprescindível, porque ele trabalha com a ideia de hubs e com a ideia de que faz parte de uma escolha política, de uma escolha individual, de uma escolha coletiva, enfim, de uma escolha multidimensional, onde nós estaremos no futuro em termos de trabalho. Estaremos no hub do subtrabalho, estaremos no hub do trabalho industrial, estaremos no hub do trabalho digital, onde nós estaremos. Isso depende muito das nossas escolhas hoje e das nossas iniciativas hoje. Foi por isso, então, estimados, que cheguei à ideia da trabalhabilidade, o workability, como algo desejável, como algo necessário, como um instituto que precisava ser pensado no campo do direito do trabalho. Entendo a trabalhabilidade como necessária para o trabalho humano. Parece uma redundância, mas não é uma redundância. Eu entendo o trabalho como um ato humano. Toda e qualquer outra atividade que possa ser exercida por uma máquina, seja ela robô, inteligência artificial ou qualquer externalização, não será mais, a partir daí, entendida como trabalho no sentido de trabalho decente, porque pode ser substituída. Era uma atividade meramente repetitiva, era talvez até uma atividade desgastante, uma atividade que levaria o trabalhador ao adoecimento. E é por isso que a trabalhabilidade surge no cenário como um direito pós-moderno. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. A trabalhabilidade é um conceito bastante explorado já em outros ramos da ciência. A engenharia, né, traz estudos sobre a trabalhabilidade de determinados materiais, a trabalhabilidade do cimento em condições de clima X ou Y, né? A gestão de pessoas também faz estudos bastante aprofundados e já há algum tempo sobre a trabalhabilidade como o conjunto de características, desculpem, que o ser humano deve ter para prosseguir no cenário da sociedade do trabalho, assim chamada sociedade do trabalho. Então, o desafio atual parece-me ser trazer para o justrabalhismo a trabalhabilidade como um direito pós-moderno que sai, inclusive, algo fundamental. Nessa ideia e nesse esforço, eu tentei esboçar um conceito que peço licença aos senhores para fazer a sua leitura. Esse conceito é um conceito que precisa ser cada vez mais repetido e consolidado para que possa ser introjetado pelos atores sociais como algo que deve ser entregue e que deve ser buscado. Entendo a trabalhabilidade, então, como a atualização, a expansão, a potencialização daquilo que já conhecemos como empregabilidade, que, mais complexa e multidimensional, seria, portanto, a versão 4.0 desta que já conhecemos e da qual existem, inclusive, políticas públicas. Pode-se dizer, então, que a trabalhabilidade é um conjunto de ferramentas técnicas ou morais, sem as quais o direito fundamental ao novo trabalho, que será o trabalho digno, o trabalho decente, o não substituível por máquinas, não se realizará na pós-modernidade. A sua ausência é fato impeditivo ao alcance e exercício de um direito eixo, o direito fundamental ao trabalho. E por isso a sua prestação pode sim ser oponível ao Estado e até à sociedade, onde se destacam como destinatários do dever de entrega a empresa e até mesmo os seus stakeholders, onde, vamos ver, estarão inclusive os sindicatos e notoriamente os sindicatos profissionais.
Vejam os senhores que eu parto de uma diferença entre empregabilidade e trabalhabilidade e aponto que a trabalhabilidade seria um passo acima, seria uma expansão, uma superação da própria empregabilidade. E eu gostaria de resgatar algumas características de um e de outro para que fique mais claro esse novo pulo, né? Esse novo platô do qual passaremos a falar. A empregabilidade se constitui e se forja enquanto ideia nos séculos 18 e 19, a partir de uma ideia de trabalho urbano, industrial, subordinado, ou seja, entendido como emprego. O emprego é o foco, é a meta, é a necessidade primária de um indivíduo e de uma sociedade. Estamos, quando assim pensamos, no auge da segunda e da terceira revolução industriais, dali não passamos, e nos pautamos para pensarmos na entrega da empregabilidade nas chamadas hard skills, das quais já vou falar, né? Aquelas habilidades que têm um local certo, um tempo certo e uma maneira de comprovação adequada e documentada, eu diria até. Nós temos no eixo da empregabilidade ainda uma cultura social de trabalho extremo, de trabalho extenuante, de trabalho que chega aos beirais da não dignidade. A trabalhabilidade se inaugura nos séculos 20 e 21, ela é própria do cenário da quarta e eu diria até da quinta revolução, já temos escritos sobre isso, baseados nos dizeres, especialmente da agenda da ONU, Agenda 2030. Ela não tem mais o emprego como foco, ela tem o trabalho como foco, como meta, e talvez não mais como unicamente necessidade, mas como um desejo da pessoa. Né? A pessoa deseja trabalhar. Nesse sentido, eu gostaria de chamar alguns dos últimos escritos de Domenico De Masi, que trabalha a ideia do trabalho como algo para além da ferramenta que satisfaz necessidades subsistenciais. Ele olha o trabalho a partir da sua polissemia, né? E enxerga-o como critério, inclusive, de identidade, né? De inserção social, de desenvolvimento até mesmo das questões espirituais do trabalhador. Né? Nesse sentido, então, ele fala, inclusive, que seria interessante que as pessoas trabalhassem mesmo que de graça para que todos pudessem trabalhar e que houvesse, obviamente, um anteparo estatal nesse sentido através da já conhecida por todos nós renda mínima universal. Nós já não estamos mais com a cultura do trabalho extremo e extenuante, o trabalho deve ser adequado e dignificante, né? E nós não estaremos mais apenas no cenário das hard skills, nós deveremos agregar as hard skills de maneira muito forte às chamadas soft skills. O que seriam as hard skills, o que seriam as soft skills, entendendo que estas softs estão muito mais atreladas à ideia de trabalhabilidade. As hard skills são aquelas capacidades entendidas como habilidades técnicas desenvolvidas num espaço de ensino formal, num espaço de educação básica e estruturada. São capacidades certificadas, diplomadas, não é? E se contrapõem ou são complementadas num cenário mais moderno pelas soft skills, que seriam habilidades transversais, habilidades morais, seriam capacidades pessoais, ético-emocionais que o sujeito, então, desenvolveria, demonstraria ou buscaria capacitar, né? Nós podemos dizer que as hard skills podem ser importantes e necessárias para chegarmos a um posto de trabalho, especialmente trabalho subordinado, mas as soft skills são imprescindíveis para que o sujeito se mantenha neste posto de trabalho, de novo, especialmente trabalho subordinado. Eu costumo dizer que foi-se o tempo em que nós poderíamos ter um excelente profissional, tecnicamente muito qualificado, que desempenhasse as suas atividades com maestria, mas que no campo relacional emocional fosse um desastre.
O sujeito com este perfil é o sujeito que semeia terror psicológico, assédio moral e dificuldades no meio ambiente laboral, que, recordo, deve ser equilibrado e saudável em qualquer espaço, seja ele público ou privado. Esse tipo de perfil já não encontra mais muito espaço e no futuro não encontrará. Por quê? Porque se buscará esta qualidade ou este conjunto de qualidades mais amplo para que a prestação de serviço aconteça e se mantenha. Nós temos, então, a partir daí, não mais uma busca das capacidades no ensino formal, no ensino distribuído em escolas estruturadas, não é? Em ensino infantil, fundamental, médio e superior. Esta busca de capacidade se dará de maneira tremendamente pulverizada, talvez até por outras formas, como mentorias, como movimentos autorreflexivos, né? E isto levará a um desenvolvimento muito mais amplo do sujeito, o que lhe permitirá trabalhar no cenário pós-moderno. O cenário pós-moderno, eu diria que é este que nós estamos vivendo atualmente, um cenário onde imperam características de vulnerabilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade. Estas características são bastante referidas na doutrina e atendem pelo acrônimo VUCA no inglês ou VICA no português, e trazem exatamente essas 4 expressões que eu acabei de citar: vulnerabilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Se nesse cenário as relações de trabalho se estabelecem e tendem a se estabelecer e se consolidar, controvérsias, problemas decorrentes deste cenário não conseguem ser resolvidos a partir de respostas tradicionais e pautadas em fórmulas pré-constituídas, especialmente se pré-constituídas naquele cenário urbano-industrial do século XVIII e XIX, essencialmente moldura em que a nossa CLT se construiu. Problemas como estes são problemas complexos, são problemas multidimensionais que exigem respostas com mesmas características, respostas não tradicionais, respostas não perenes, não definitivas. Nós não teremos mais esta possibilidade, esta esperança de responder coisas de maneira definitiva para todos sempre, amém, né? Serão respostas até que tenhamos algum item diferente ou até que as realidades se demonstrem, né, díspares de um lado para o outro. É por isso que nós precisamos urgentemente começar a pensar na superação daquilo que eu chamo de binarismo, ou emprego ou autonomia. E precisamos, sim, começar a construir a terceira via. Ela precisa ser pavimentada. Nem emprego, porque este, reitero, é bem de poucos, e se a nossa posição política, enquanto Estado, enquanto sociedade, for continuar protegendo o emprego, nós estaremos atendendo a uma minoria. Nós precisamos começar a observar outras realidades e buscar soluções para estas outras realidades. Eu, nesse momento, gostaria de voltar um pouco ao passado e chamar aos que nos escutam a revolução no direito das famílias nos últimos 10, 15 anos. Nós também, lá naquela área, tivemos que superar o binarismo. Ou era casamento ou não era casamento, né? Ou se adequava àquilo que a legislação dizia ser relação, ou não recebia a proteção da legislação e do Estado num todo, a partir de todos os entes que, do ponto normativo, passavam a se movimentar, né? As pessoas demonstraram não querer ou não ter mais interesse por aquele perfil de relacionamento. E isto passou a exigir de todos, primeiro,
a compreensão desse movimento social, segundo, a atenção para com este movimento social. Não era o fato de renunciar ao modelo normativo que levaria as pessoas a um cenário não protegido. É preciso enxergar que, mesmo dentro da autonomia, podem existir vulnerabilidades. E nós, operadores do direito, especialmente do direito do trabalho, precisamos enxergar a diferença entre a hipossuficiência e a vulnerabilidade e olhar com atenção e carinho para a vulnerabilidade nestas relações que não são relações empregatícias, que são relações com outros perfis, às vezes até mesmo por desejo das partes. E não sou cega no sentido de também enxergar que, por vezes, não se trata de uma situação de desejo das partes. Pode ser a circunstância que se apresenta a única possível àqueles que ali estão. Disso tudo, então, nós chegamos a um desfecho, né? Precisamos trazer a trabalhabilidade para o cenário do justo-trabalhismo. E precisamos pensar a trabalhabilidade como um direito fundamental, quiçá. Nós entendemos que a trabalhabilidade e o implemento da trabalhabilidade, a partir de algumas frentes, das quais já discorreremos, é uma é a única, na verdade, a única maneira de viabilizar o amoldamento do ser humano ao trabalho digno do futuro. O trabalho do futuro é o trabalho tecnológico, é o trabalho que não escapa, né, desta influência da tecnologia, em especial da tecnologia da informação e da comunicação. Eu retorno ao início da minha fala, quando eu disse que, mesmo em tempos de pandemia, onde dezenas de empregos se desfizeram, as vagas no setor de tecnologia da informação seguiram aumentando. Hoje, tive a informação de que uma determinada rede varejista apresentou mais de 300 vagas à disposição de pessoas que quisessem e pudessem trabalhar em regime de teletrabalho home office, entregando, inclusive, nas residências dessas equipamentos, etc., e etc. Não é qualquer trabalhador brasileiro que tenha acesso a esse tipo de prestação de serviço, a esse tipo de vaga, a esse tipo de oportunidade. E é preciso que enxerguemos isto em tempo de não nos consolidarmos o hub mundial do subtrabalho. Nós precisamos investir. Nós, quando falo, somos Estado, sociedade, indivíduos, e aí todos os que podem se alocar, pessoas físicas, pessoas jurídicas, etc, etc. Mas como é que eu consigo pensar na trabalhabilidade como algo fundamental? Nós teríamos essa possibilidade de encaixe no catálogo? E me parece que sim. Nós temos um catálogo fundamental aberto na minha leitura, em especial pela locução dos artigos 5º, 6º e 7º, que deixam brechas para outros direitos, para outras circunstâncias que possam trazer e agregar elementos para a concretização da dignidade da pessoa humana no seu mais completo sentido. A trabalhabilidade se alocaria em termos de construção metódica da sua inserção no catálogo como um direito fundamental de segunda, terceira geração. Um misto entre direito social puro e direito de solidariedade. Ele está relacionado e se relaciona, né? Ou seja, ele recebe impactos e impacta o direito fundamental ao trabalho, porque, como predito, ele parece ser uma das únicas portas do futuro de acesso àquilo que se entende por trabalho, trabalho humano, digno e decente, né? Assim como o direito fundamental à educação e o direito fundamental ao desenvolvimento. Ao mesmo tempo que eu preciso do direito fundamental à educação e que eu tenho direito ao direito fundamental ao desenvolvimento,
acessando e tendo a possibilidade, né, de me habilitar aos critérios da trabalhabilidade, estarei eu fomentando mais educação e mais desenvolvimento, e assim num ciclo ampliando as virtudes que o trabalho traz para uma sociedade que é pautada nisso. É importante que a gente mantenha isso no foco, porque nós estamos todos acostumados, nos forjamos historicamente naquilo que costumamos chamar de sociedade do trabalho, né? Todas as nossas estruturas estão pautadas na ideia do ser humano trabalhador, daquele que contribui de alguma forma para o crescimento social, a evolução social a partir do seu fazer voltado a algum objetivo. Não necessariamente subsistencial, mas algum objetivo. Já há doutrina no sentido de se pensar como será a sociedade pós-trabalho. Aquela em que o trabalho, reitero, trabalho humano, deixará de ser necessário, deixará de existir. Onde os veículos autônomos estarão circulando, onde os drones estarão fazendo as entregas, onde diversas atividades estarão sendo desenvolvidas por máquinas, equipamentos, inteligência artificial, atividades essas que até então eram desenvolvidas pelos seres humanos. Faço um parênteses e gostaria de retornar, né, de maneira pictórica, até com os senhores e senhoras, a um momento da nossa história onde o próprio ser humano fazia a atividade agrícola com as próprias mãos, né? Ele escavava, ele plantava, ele fazia a força física para tudo, ele puxava o arado, né? A partir do momento em que se inseriu a força animal e mais adiante em que se inseriu força mecânica e etc, etc, o ser humano foi buscando o trabalho em outros cenários, em outras realidades e desenvolvendo outras atividades. Domênico De Masi, retomo o autor, aponta que o ser humano sempre teve uma relação com a tecnologia no ambiente do trabalho muito voltada à expectativa de redução do seu esforço e de sobra de tempo do humano para outras coisas. Esse tempo de trabalho extenuante poderia sobrar ao ser humano para outras coisas que reverteriam a própria sociedade e a ele. A isso, Domênico De Masi chamou de ócio criativo, tempo de ócio criativo, expressão pela qual ele se tornou mundialmente conhecido. Como é que nós podemos, então, implementar a trabalhabilidade de maneira que ela possa levar a essa ideia de concretização da condição humana em seu sentido mais amplo? Primeiro, entendo eu, a partir do momento que o enxergo como possível direito fundamental de segunda dimensão, a partir dos deveres prestacionais estatais. Políticas públicas, não apenas passivas, como o seguro-desemprego, devem ser implementadas para que se possa desenvolver nos seres humanos, potencialmente trabalhadores ou já trabalhadores, as habilidades necessárias para atingir a este novo trabalho, ao trabalho que será efetivamente digno e decente no cenário pós-moderno. Eu poderia também enxergar, a partir da atuação do Estado, em especial, e sei que muitos magistrados nos acompanham, a partir da atuação do Poder Judiciário, pensar nas chamadas medidas estruturais ou processos estruturantes, onde nós podemos atender, né, a um coletivo, a um interesse transindividual, né, trabalhando a partir das decisões com uma transformação social, não entendendo-se isso como ativismo judicial, mas como uma entrega diferenciada de jurisdição. Esse tema é um tema relativamente novo e é muito importante que no cenário acadêmico e no cenário profissional estejamos atentos a ele, né? As medidas estruturantes, os processos estruturais. A partir também do viés do dever de solidariedade, entendendo a trabalhabilidade como algo alocável na terceira dimensão dos direitos fundamentais,
eu enxergo que os próprios indivíduos beneficiados também poderiam ser destinatários de obrigações. Então, eu, enquanto profissional, ao mesmo tempo que tenho o direito de ser capacitada para essas novas habilidades que o cenário me exige, tenho o dever de proporcionar isto ao máximo possível de pessoas, através do compartilhamento das minhas experiências, através, quem sabe, até de um acompanhamento, de uma mentoria, coisas nesse sentido. As empresas, como destinatárias do dever, né, de responsabilidade social, também podem ser chamadas a esse tipo de atenção. E isso não é nenhuma novidade no cenário europeu. Por exemplo, né, no auge ali da crise decorrente dos anos 2008, 2009, a Espanha já começou a trabalhar nos instrumentos coletivos com esse tipo de amarração diante das dispensas coletivas. Ok, nós vamos negociar a dispensa coletiva e nós vamos trabalhar aqui com uma situação de transposição desses trabalhadores. De repente, nós estávamos diante de uma dispensa coletiva derivada da automação de um determinado setor ou de uma determinada indústria, né? Fazendo com que fosse desnecessária aquela força humana para aquelas atividades até então desempenhadas pelo braço humano. O que esses humanos vão passar a fazer? Bom, isso faz parte, então, de uma entrega que a empresa deve fazer à sociedade a partir da sua responsabilidade social, recapacitando esses trabalhadores, talvez inclusive para algo fora do seu eixo de mercado. Se o seu eixo de mercado era o abatedouro de aves, por exemplo, poderia-se recapacitar esses trabalhadores para trabalho na metalurgia, para trabalho no setor de alimentos, mas enfim, massas e outras coisas, certo? Nisso a gente chama, então, os sindicatos, especialmente os sindicatos profissionais, a ter esta visão, né? Poucos são os que hoje enxergam com esse tipo de atuação, buscando, né, inserir nas suas cláusulas negociais esta atenção aos trabalhadores e a necessidade de formação continuada, não apenas formação certificada, formação técnica, mas também formação plural de habilidades outras, reitero, habilidades emocionais, habilidades éticas, habilidades morais. Muito se fala sobre o coeficiente de inteligência emocional, né, como um dos critérios de averiguação de capacidades, de averiguação de possibilidades de assunção a um determinado cargo, de manutenção de uma determinada atividade, pois bem, todos são responsáveis por esse tipo de atenção e cuidado. Eu entendo, senhores e senhoras, que a trabalhabilidade é a realizadora da dignidade da pessoa humana na sociedade do trabalho pós-moderno. Esta sociedade do trabalho pós-moderno, eu resgato, ela é regida por padrões que nós não sabemos hoje administrar. Que padrões são estes? Vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Nós, operadores, precisamos nos recapacitar. Nós, trabalhadores, precisamos investir na nossa trabalhabilidade para podermos dar conta deste quadro de controvérsias complexas que são postas sob nossa responsabilidade. Casos que trazem vidas complexas de pessoas, de instituições e que merecem uma atenção multidimensional e ensejadora, né, de todos os nossos esforços. Eu gostaria de encerrar a minha fala desde logo agradecendo novamente a oportunidade de cá estar, procurando fixar o conceito disto que trouxe durante toda esta minha exposição, o conceito de trabalhabilidade. Trabalhabilidade para o ramo do direito do trabalho seria a atualização, a expansão, a potencialização, o transbordamento da empregabilidade, enxergando-a mais complexa, multidimensional. É entregar ao sujeito, proporcionar ao indivíduo
o conjunto de ferramentas técnicas ou emocionais morais, sem as quais o direito fundamental ao novo trabalho, este digno, este decente, não se realizará na pós-modernidade.